Bom, pessoal, dando continuidade aqui à nossa aula, né, a gente vai estar indo agora para a parte de análise de tolerância, né? Então, só para vocês ficarem cientes, né, a nossa sequência aqui é o seguinte: a gente vai estar verificando a tolerância, né, referente aos elementos, né, que a gente já colocou ali a indicação da tolerância, né? Então, a gente fecha aqui essa parte metrológica e depois segue para os parâmetros de fabricação, né, que seria a rotação da fresa, né, para execução dos dentes da engrenagem, depois velocidade de avanço da mesa, quantidade de movimentos efetivos de corte, o tempo da usinagem, né? Então, terminando esse bloco aí da fabricação, parâmetros, a gente entra para análise referente ao aparelho divisor e, por último, a gente fecha com a distância entre os centros das engrenagens montadas, tá bom? As duas perguntas, né, que ainda faltam ser respondidas, né, que os colegas fizeram, quando a gente terminar essa parte dimensional, a gente já vai para aquelas duas perguntas, né? Bom, então vamos lá. Aqui estão os valores, né, dimensionais. A gente tem engrenagem 1 e engrenagem 2. Engrenagem 1 e engrenagem 2. E aí um detalhe que é importante para vocês ficarem atentos, né? No caso, a relação de tolerância ela é igual para os elementos, né? Os valores no que diz respeito à dimensão nominal é que altera. Né? Exemplo, se a gente for verificar aqui o diâmetro externo da engrenagem 2, né? O diâmetro externo dela é de 408 milímetros, né? O diâmetro externo da engrenagem 1 ele é de 168 milímetros, mas observe que a relação de tolerância, né, de ambos aqui é igual, né? Ou seja, menos 1 centésimo, menos 3 centésimos, né? Menos 1 centésimo, menos 3 centésimos. Né? Então, os valores que a gente vai calcular para engrenagem 1, né, no que diz respeito aos afastamentos, são os mesmos afastamentos que teremos para a engrenagem 2. Obviamente, os valores na parte nominal é que alteram, tá bom? Então, a gente vai estar calculando de um e os resultados a gente já vai estar aplicando no outro também. Diâmetro primitivo não tem indicação, né, de tolerância, né, o valor de referência. E aí a gente fica com indicação no que diz respeito à tolerância referente ao diâmetro externo, a altura do dente, o passo e a espessura, né, que são os 4 elementos mais verificados, né, no que diz respeito aí à fabricação de engrenagem, principalmente engrenagens do tipo dente reto. Né. Então vamos aqui logo para o diâmetro externo. Eu vou colocar aqui embaixo, dá um espaço. O diâmetro externo 168 milímetros, né? E ele tem essa faixa de menos 1 centésimo e menos 3 centésimos de milímetro. Lembrando que as perguntas são, né, tá aqui, a tolerância máxima, mínima e intermediária. Né, máxima, mínima e intermediária. Né? Até alguns alunos tinham comentado comigo, né, que já tinham visto vários vídeos dessa parte de tolerância e era algo tranquilo, né? Muitos tinham informado que essa era a parte mais tranquila aí do exercício, então a gente vai estar fazendo aí de uma forma mais rápida, né? Caso tenha alguma dúvida, né? Eu já tinha passado os links aí para o professor Marcelino, né? Ele disse que ia estar disponibilizando aí para vocês, né? Eu tinha separado 3 aulas, né, do meu canal no YouTube e aí tem explicações, né, mais detalhadas sobre essa parte de tolerância. Bom, vamos lá. O diâmetro externo da engrenagem 1, dá um zoom aqui. O diâmetro externo da engrenagem 1 é 168 milímetros, menos 1 centésimo, menos 3 centésimos. Vou colocar aqui máximo. Né? O valor máximo nesse caso vai ser 168 menos 1 centésimo. Né? Então, nesse caso, 168 menos 0,01. Né, dá igual a 167,99. Né, então esse aí é o valor máximo referente aí ao diâmetro externo. E o valor mínimo, né, é menos 3 centésimos. Né, então nesse caso aí vai para 167,97. Então o diâmetro da engrenagem, o diâmetro externo da engrenagem, ele pode estar variando entre 167,99 até 167,97, né? O valor intermediário
né, que é aquela indicação do valor mais confiável, né, metrologicamente. É só tirar uma média dos dois, ou seja, você pode somar 167,99 mais 167,97. Soma os dois valores, divide por 2, né, e você tira a média. Nesse caso aí fica bem fácil de calcular, dá 167,98 milímetros. Né? Então aqui já tem os três valores do diâmetro externo. A altura do dente, né? Vou copiar aqui, fazer do mesmo jeito, vou copiar aqui o valor. No caso da altura do dente, o máximo, vou colocar aqui máximo, o máximo vai ser igual a 8,18 mais 2 centésimos, né? 8,18 mais 2 centésimos, ou seja, o máximo seria 8,20, né? E o mínimo, né? O mínimo nesse caso, ele vai ser 8,18 mais 5 milésimos, né? Então o mínimo é igual a 8,185, né? Então aí seria o valor mínimo. O intermediário, pode somar os dois e tirar a média, que aí você fica com um valor mais confiável, né, metrologicamente, né? Então, tirando essa média aí dos dois valores, a gente vai chegar a esse resultado aqui. O valor intermediário vai ser igual a 8,1925, né? Ou seja, chegando a casa aí micrométrica, né? Então seria o valor aí intermediário. Passo, né? Também é um outro valor muito importante aí referente à engrenagem. Ele traz um afastamento só positivo, né? 12,56 mais 0,025, né? Ou seja, mais 25 milésimos. Mesmo ele tendo afastamento só positivo, mesmo assim ele tem o máximo, mínimo, intermediário. Vou copiar aqui o valor. O máximo dele vai ser igual a 12,56 mais o 0,025, né? 12,56 mais 0,025. Nesse caso aqui vai dar 12,585. Já vou colocar aqui o valor final, né? Como eu venho colocando, como coloquei nos outros, né? O mínimo nesse caso, como ele está com afastamento só positivo, é como se ele tivesse o zero, né? Então vai ser 12,56 mais 0 ou menos 0, né? Então o mínimo dele é 12,56, né? E o intermediário é a mesma coisa, você pode tirar a média tranquila aí dos dois que vai encontrar o valor intermediário. Pode somar o 12,585 mais o 12,56 e divide por 2, você vai encontrar aí 12,5725, né? Você pode estar perguntando, esses valores intermediários que caem na casa aí micrométrica, né? Essa relação de valor, né, você tem que entender que é dentro de uma faixa estabelecida, né? Normalmente esses ciclos de fabricação, principalmente ciclos padronizados, né, se trabalha com análise de processos, o qual se tem um padrão ali de fabricação, né? Esse padrão ele não é criado aleatoriamente, ele é criado com base em testes, né, verificando aquele que vai ter maior confiabilidade, e essa ação de confiabilidade ela vai ter impacto em processos no que diz respeito ali a montagem e funcionamento. Nesse caso a gente está falando sobre engrenagens. Essas engrenagens, quando fabricadas, né, e montadas, elas vão ter um aspecto de funcionamento que seria a questão do impulsionamento, né, de uma engrenagem em relação a outra, o que gera, consequentemente, rotação, né, e ação de torque, né? Então, nesse sistema também são analisadas questões de vibração, né? Então, também se tem uma análise ali de vibração específica média para o sistema como um todo, né, dependendo de onde ele vai ser montado, e também dos elementos entre si, né? Então, são características importantes também no que diz respeito ao ciclo de fabricação. Muitas vezes as engrenagens elas passam também por tratamento térmico, né? E principalmente também termoquímico, né? Para que se tenha ali, né, uma dureza superficial maior e tenha um amortecimento interno melhor, né, das engrenagens, né? Então,
todos esses aspectos do ciclo de fabricação fazem com que as empresas que venham a produzir esses elementos, não só engrenagens, mas como qualquer outro elemento mecânico, que se tenha essa análise para se chegar ao melhor processo produtivo, que obviamente venha atender ali a ter um melhor controle metrológico. Bom, então a espessura, né, aqui para fechar, 30 milímetros, mais ou menos 1/10. Esse aqui é o que tem a abrangência, né, maior, né, ou seja, se enquadra aí como a tolerância secundária, né, mais ou menos 1/10 aí, um valor alto referente aos demais. Vamos colocar aqui máximo. O máximo referente a esse valor vai ser 30,1, né, ou seja, 30 milímetros mais 1/10, então vai ser 30,1 o valor máximo. O mínimo é 30 menos 1, vai dar 29,9, né, milímetros, e o valor intermediário 30 milímetros, né, é o valor referente aí a essa espessura, né? Então, deixar aqui mais uma casa. Então, basicamente são esses os cálculos, né? Lembrando que aí no caso a referência, né, de afastamento, ele vai servir da mesma forma para engrenagem 2, né, as mesmas indicações de valores. Exemplo, esse diâmetro externo 408 milímetros referente à engrenagem 2, né, se a gente for observar aqui o diâmetro externo, ele na engrenagem 1 é 168 menos 1 centésimo, menos 3 centésimos. Então ele vai ficar com essa mesma característica aqui dimensional, né? Obviamente conservando aí o valor nominal da engrenagem 2. Né? Então vai ficar aí com a mesma característica. Então, como o próprio professor Marcelino tinha pedido, eu vou deixar aqui em aberto para vocês só fazerem essa análise, né? E estarem respondendo aí na sequência. Né? O próximo passo que a gente vai estar verificando é referente à parte aqui dos parâmetros, né, de fabricação. Né? Os parâmetros de fabricação, né, antes da gente começar essa parte dos cálculos especificamente, a gente tem que lembrar que isso garante, né, uma maior longevidade, um parâmetro bem calculado garante uma maior longevidade ali, a questão da ferramenta e da própria manutenção da máquina. Né, no caso aí da fresadora, outro elemento, outro tipo de máquina, né, uma máquina dedicada à fabricação de engrenagens. Então, quando você tem um bom parâmetro calculado, significa que você vai ter menos atrito, menos vibração, menos aquecimento, né, então acaba minimizando aí problemas na máquina, principalmente características de alinhamento. Né, então acaba minimizando bastante isso. E outro detalhe importante é característico ao ciclo produtivo. Né? Você consegue ter parâmetros bem definidos no que diz respeito a tempo e, consequentemente, identificar ali referente a lotes de fabricação. Né? Então, facilita muito aí uma relação de parâmetro bem calculado. Bom, eu vou estar colocando aqui para vocês, né, as fórmulas que a gente vai estar utilizando, né, no que diz respeito a RPM, velocidade de avanço da mesa. Né? A gente já tem os dados aqui informados, né? Vamos até relembrar aqui. Dispositivo para fabricação, fresa modular número 4, profundidade limite 3,5 mm, velocidade de corte 20 metros por minuto, ela possui 8 arestas e o avanço indicado por aresta é de 0,25 mm. Né? Então, esses são os dados aqui que a gente vai estar utilizando. Né, são os principais dados que a gente vai estar utilizando aqui para esse ciclo de fabricação. Fora esses dados aqui, a gente tem outros dois dados importantes, que é a espessura, né, a espessura da engrenagem. Exemplo, vou até mostrar aqui, fazer deixa eu tirar aqui essa tela aqui, deixa eu colocar ela aqui branca. A gente basicamente vai ter o seguinte, né, vamos supor que aqui seja a espessura da engrenagem. Né, quando a engrenagem ela for ser fabricada, né, que for ser fresado ela para a construção do dente da engrenagem,
né, essa parte que vai ser removida aqui, ela traz alguns aspectos importantes aí para essa análise aí de parâmetros. Que aspectos são esses? A espessura da engrenagem, ela vai ter, obviamente, um comprimento, né? E esse comprimento ele representa o quê? O deslocamento que a fresa modular, deixa eu colocar aqui de azul, vamos supor que seja a fresa modular, ele vai representar a característica, né, no que diz respeito a esse movimento, né, da fresa modular em contato com a peça. Né? Então, quando a fresa ela passar, né, sobre a engrenagem, vai ser essa espessura que ela vai estar em contato. Né? Então, basicamente, tangencialmente, né, vamos supor que a gente esteja observando essa peça aqui lateralmente, né, e aqui seja a fresa. Deixa eu ajeitar aqui, ficar melhor aqui o esboço da fresa. Ela vai estar passando aqui por cima, né? Então, esse deslocamento aqui, ele representa o comprimento ali do movimento da usinagem. Né? Fora esse movimento, a gente vai ter a espessura, né? Ou desculpa, profundidade. Né? Só que a fresa modular, ela não vai, provavelmente, né, ela não vai conseguir fresar de uma única vez. Né? Então, ela vai realizar vários movimentos aqui para a fabricação do dente. Então a gente vai ter o comprimento desse movimento, que é referente ali à espessura, e a gente vai ter a espessura propriamente dita, que vai gerar uma quantidade de movimentos. Então a gente vai poder calcular com base na velocidade de avanço, né, o tempo dessa usinagem. Então outra característica importante, tá bom? Então, vou estar separando aqui as fórmulas, colocando aqui para a gente poder realizar esses cálculos, tá bom? Então, rapidinho aí. Para quem está acompanhando no YouTube, aí a gente dá uma pausa no vídeo e no próximo vídeo a gente já volta aí com os cálculos. Lembrando também que para quem está acompanhando no YouTube, depois a gente vai juntar todos os vídeos, né, e fazer um vídeo só referente a esse ciclo.